Considerado o berço da civilização ocidental e cristã, a Roma Antiga foi uma das maiores e mais influentes civilizações do mundo antigo, responsável por dar origem à cultura, à arquitetura, à arte, música, política, filosofia e até o idioma de alguns países, como é o caso do português falado em Portugal e no Brasil. A Roma Antiga é um assunto muito vasto e extenso, possuindo fatos, pessoas e lendas que rodeiam essa história. Hoje eu preparei um iceberg sobre essa incrível civilização e sua influência até hoje. Os icebergs que usei como base estão aqui na descrição. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Júlio César. Quando se fala na Roma Antiga, a primeira pessoa que você com certeza deve lembrar é de Júlio César. Caio Júlio César foi um líder militar que governou a República Romana e fez a civilização crescer através de conquistas militares. Vindo de uma família de patrícios, Júlio César conseguiu crescer na carreira política e militar até se tornar ditador no ano 49 a.C. Durante seu governo, César conseguiu sufocar revoltas, garantir o domínio político de Roma no Mediterrâneo, conquistar regiões dominadas pelos germânicos e mudar totalmente o sistema político de Roma, dando início à transição da República para o Império. A figura de César também era vista como divina. Não à toa, os imperadores romanos possuíam o título de César. Hoje se debate muito sobre a carreira do ditador romano, onde alguns dizem que ele foi um tirano sanguinário e cruel, enquanto outros afirmam que ele foi um ótimo estadista e líder justo. Vários filmes, livros, séries, animações e até jogos já representaram a figura do ditador romano, com ele sendo até hoje o maior ícone dessa antiga e fascinante civilização. Origem lendária. A origem da cidade de Roma também é um tema bastante debatido nos dias de hoje, com ela tendo sido fundada provavelmente em 753 a.C. Existe uma lenda sobre a fundação da cidade que remonta à mitologia greco-romana. Nela, os irmãos Rômulo e Remo, filhos do deus Marte com a princesa Réia Sílvia, foram colocados num cesto e abandonados ao mar por ordens do rei Alúmio de Alba Longa. As crianças estavam destinadas a morrer, já que a simples existência delas ameaçava a linhagem do rei que havia tomado o trono por um golpe de estado. No entanto, as crianças foram achadas por uma loba, que as amamentou nos primeiros dias de vida. Logo depois, os irmãos foram encontrados por uma família de caçadores e criados como camponeses. Quando chegaram à vida adulta, o irmão Remo foi sequestrado e levado a Alba Longa como prisioneiro. Rômulo liderou um pequeno exército e partiu em busca do irmão, acabando por descobrir sua origem nobre e recolocando seu avô no poder. Após saber disso, os irmãos partiram para o Monte Palatino com um grupo de seguidores e decidiram fundar uma cidade perto da região. No entanto, havia muita discordância entre os dois, já que disputavam o nome e a localização da nova cidade. Eles firmaram uma fronteira, mas ainda assim ela foi violada por Remo. Indignado e furioso pela provocação do irmão, Rômulo assassinou Remo. Sendo assim, os dois territórios foram unificados e Rômulo tornou-se o primeiro rei da cidade que fundou, batizada de Roma, que é derivada de seu próprio nome. Calígula. Eu costumo dizer que na Roma Antiga existiram dois tipos de imperador, ou aqueles que eram bem estoicos, sábios e ótimos governantes, ou aqueles que eram insanos, cruéis e totalmente depravados. Nesse quesito, aquele que talvez tenha sido o imperador mais cruel da história romana foi Calígula, que apesar de ter governado por apenas 4 anos, deixou uma marca de terror e excentricidade na Roma Antiga. Vindo de um núcleo familiar conturbado e uma história de vida marcada pela tragédia, Calígula subiu ao poder após supostamente assassinar seu tio-avô, o imperador Tibério. No início, ele tomava decisões sábias e era bastante popular entre o povo e o Senado, mas conforme o tempo passava, mais e mais Calígula demonstrou quem ele realmente era. Para começar, ele mandou executar alguns familiares e membros da guarda pretoriana que eram suspeitos de traição. Promovia orgias sexuais no Palácio Imperial, envolvendo as esposas dos senadores e até as próprias irmãs. Gastava fundos do Império com projetos inúteis e, no auge da insanidade, chegou a nomear seu cavalo Incitatus como cônsul. Além disso, Calígula se autodeclarava como a reencarnação de Marte e ordenava que fosse tratado como verdadeiro deus. Várias estátuas e templos dele foram erguidos em todo o Império, e aquele que protestasse não só seria morto, mas antes disso veria toda a sua família sendo morta ou escravizada. As ações do imperador não só deixaram uma marca profunda na sociedade romana, com o Império entrando numa crise econômica sem precedentes.
A situação serviu como um estopim para a conspiração que acabou no seu assassinato no ano 41, com apenas 28 anos de idade. Junto a ele, toda a sua família e aliados foram mortos, com o objetivo de varrer da existência todo e qualquer registro do tirano. Mesmo assim, Calígula foi apenas o primeiro de vários imperadores sádicos e insanos que governaram nos séculos seguintes. Pompeia. Na madrugada de 24 para 25 de agosto do ano 79 d.C., a cidade romana de Pompeia foi arrasada pelo vulcão Vesúvio. A lava se estendeu pela cidade e a deixou soterrada e petrificada. O evento foi muito bem documentado em sua época, onde historiadores descrevem o horror que os habitantes passaram para tentar fugir da cidade através de navios, sendo vista na época como uma verdadeira manifestação de fúria do deus Vulcano. Durante séculos, a cidade ficou soterrada, até que no século XIX, escavações e estudos arqueológicos se iniciaram na região, descobrindo vários materiais como vasos, escrituras, receitas, pinturas e até pichações em perfeito estado de conservação. Foi graças a Pompeia que muito do que sabemos da Roma Antiga chega até hoje, já que a maior parte dos artefatos encontrados em outras cidades se perderam com o tempo. Mas aqueles que são os maiores símbolos da cidade de Pompeia são as estátuas humanas formadas pela solidificação da lava. Pelo fato de ter ocorrido de madrugada, a maioria das pessoas estaria dormindo, por isso várias estátuas mostram pessoas deitadas ou sentadas. Apesar de um pouco mórbido e até assustador, os achados de Pompeia permitem que estudos sobre a Roma Antiga sejam feitos até hoje, sendo um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Pompeia também já rendeu vários livros e filmes, em especial um que foi lançado em 2014, que pessoalmente é um dos meus filmes épicos favoritos. Espartaco. Espartaco foi um gladiador de origem trácia que liderou uma grande revolta em 73 a.C., conhecida como Terceira Guerra Servil. Lutando contra o sistema escravocrata romano, Espartaco liderou um exército de 40 mil homens entre camponeses e gladiadores que saquearam cidades e libertaram escravos em toda a Itália. No entanto, ele acabou morrendo em 71 a.C., durante uma batalha no sul da Itália, mas sua luta e causa atravessaram gerações e até hoje ele é um dos maiores ícones da civilização romana. A figura de Espartaco em si é muito controversa, já que se discute sobre seus reais objetivos durante a rebelião, sua origem nobre ou plebeia e principalmente sobre sua morte, já que ele desapareceu em batalha e seu corpo nunca foi encontrado. Existem também dúvidas sobre o real objetivo da revolta, se era acabar com a escravidão romana de vez ou apenas amenizá-la. De qualquer forma, ele não só é um símbolo da antiga civilização romana, mas também serviu como figura de inspiração para várias revoltas e revoluções do mundo moderno, como a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Nero. Assim como Calígula, Nero foi um dos imperadores mais loucos da história romana. Vindo de um núcleo familiar conturbado, ele chegou ao trono com a ajuda de sua mãe Agripina com apenas 16 anos e iniciou uma era de tirania e instabilidade que afundaram a sociedade romana. Assim como Calígula, ele ordenava a morte de todos que cruzassem seu caminho e esteve por trás do assassinato de alguns familiares, incluindo sua tia e mãe. Nero também era um depravado sexual, chegando a castrar um jovem escravo chamado Esporo e o declarar como sua esposa e imperatriz romana. A imagem que mais se recorda em relação ao imperador é a que afirma que ele tocava uma harpa durante o grande incêndio de Roma, no ano 64, que teria sido provocado por ordens dele mesmo. Embora não se saiba se essa afirmação é falsa ou real, já que boa parte dos relatos da época são controversos, e até hoje é impossível separar o que foi real do que foi inventado. Agora, o que realmente não pode ser negado é a intensa perseguição de Nero aos cristãos. Durante seu reinado, milhares deles foram mortos, torturados e enviados ao Coliseu para serem devorados por tigres e leões, com relatos da época que o associavam ao anticristo e que descreviam as atrocidades cometidas por ele. Nero acabou por tirar sua vida durante uma rebelião no ano 68 d.C., acabando com a dinastia Júlio-Claudiana e iniciando o período de agitação política e social no Império, conhecido como Ano dos Quatro Imperadores. Até tu, Brutus. Até tu, Brutus, é uma frase atribuída a Júlio César no momento de sua morte. Conta-se que durante o complô que resultou no assassinato de César, enquanto era apunhalado pelos senadores, ele reconheceu seu sobrinho Marco Júnior Brutus, que ele havia criado como um filho e a quem tinha muito carinho e consideração. Sua frase demonstrava a decepção e dor ao ver que a pessoa que ele mais amou em sua vida estava o traindo daquela forma, sendo até hoje uma frase usada no dia a dia em casos de traição.
No entanto, existem controvérsias sobre se César realmente teria dito essa frase, já que não existem evidências históricas e nem documentos que comprovem tal ocorrido. O mais provável é que ela tenha sido criada pelo dramaturgo e poeta William Shakespeare, quando escreveu a peça Júlio César, na intenção de dar um tom mais dramático à cena. Os 5 bons imperadores. Os 2 exemplos de imperadores romanos que acabamos de ver foram de líderes cruéis e insanos, mas como já dito, nem todos os imperadores romanos tinham essa característica. Um exemplo foi a dinastia Nerva Antonina, que contou com 5 imperadores marcados pela sabedoria, virtude e boa relação política: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. O período em que esses 5 imperadores governaram foi um ponto de prosperidade e abundância após o caos deixado pela dinastia Júlio-Claudiana, onde as artes floresceram, a política tornou-se mais justa e os governantes eram respeitados tanto pela aristocracia quanto pelo povo. O termo foi alcunhado por Nicolau de Maquiavel no século XVI, onde usou os 5 como exemplos de como um bom líder deve agir usando da disciplina e sabedoria. Talvez o mais marcante desses imperadores foi Marco Aurélio, considerado um dos maiores nomes do estoicismo e autor do livro Meditações, uma das obras filosóficas mais aclamadas de todos os tempos. O Coliseu. Um dos maiores símbolos do Império Romano, sem dúvida, foi o Coliseu. Iniciada a construção em 72 d.C., o Coliseu era uma arena onde jogos e batalhas ocorriam para o divertimento do povo e da aristocracia. Nele aconteciam desde representações de batalhas épicas até verdadeiros massacres, onde gladiadores lutavam entre si até a morte ou pessoas eram executadas ao vivo. Como já dito, vários cristãos foram levados ao Coliseu para serem devorados por tigres e leões, com esse evento servindo para o divertimento das massas e para distraí-los da situação política. Ou seja, pão e circo. Milhares de pessoas foram mortas no Coliseu por séculos, até que ele foi fechado com a queda do Império Romano. Hoje, ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ab Urbi Condita. Atualmente contamos os anos como antes de Cristo e depois de Cristo, se referindo ao principal acontecimento do calendário cristão, o nascimento de Jesus. Na Roma Antiga, que durante a maior parte do tempo foi pagã e politeísta, logicamente os anos não seriam contados dessa forma. Ao invés disso, os romanos utilizariam a expressão Ab Urbe Condita, que significa desde a fundação da cidade. Para eles, a contagem do tempo começava a partir da fundação de Roma, que, segundo a tradição, foi fundada em 753 a.C. Esse era o ano 1 na tradição romana, e a lista de cônsules, imperadores e ditadores que a nação teve era contada dessa forma. A queda da monarquia, ocorrida em 510 a.C., era colocada no ano 244 depois da fundação da cidade. O assassinato de Júlio César em 44 a.C. era colocado no ano 710. A criação do Império em 27 a.C. era colocada em 727. E por aí vai. Mesmo após o fim do Império Romano, a expressão continuou sendo usada na Itália e em Roma de forma tradicional para pontuar os acontecimentos da história da região, sendo usada até a época do renascentismo. Atualmente, a expressão não é mais usada, mas em 2024 nos encontramos no ano 2777 depois da fundação de Roma. A origem do Natal. Hoje, uma das festas mais importantes do Ocidente é o Natal, que marca o nascimento de Jesus Cristo, figura central do cristianismo. Porém, a tradição de comemorar essa festa em 25 de dezembro nasceu com o Império Romano, já que a Bíblia em si não menciona nenhuma data de nascimento do Messias. A origem da festa se encontra na Saturnália, uma celebração pagã em homenagem ao deus Saturno. A festa acontecia entre os dias 17 e 25 de dezembro, contando com sacrifícios, banquetes e muita dança e música. A festa era celebrada nessa data por marcar o solstício de inverno, e em dado momento da história, a deusa Persa Mitra foi incluída na celebração, e o dia 25 de dezembro passou a ser festejado como o dia do nascimento de Mitra. Com a cristianização do Império Romano e a oficialização da Igreja Católica, antigas práticas romanas foram proibidas ou mescladas com o cristianismo. Esse foi o caso da Saturnália, cuja celebração e dia foi mesclado com o nascimento de Jesus no século IV d.C. Com o passar dos séculos, a festa foi sendo oficializada até chegar nos dias atuais, sendo uma das grandes festas do mundo ocidental. O Império Romano e Benito Mussolini.
Entre 1922 e 1943, a Itália foi governada pelo ditador Benito Mussolini, que impôs um regime baseado na sua ideologia, o fascismo. O fascismo tinha bastante ligação com o Império Romano, já que pelo fato da Itália ter sido o centro da antiga civilização, o país era visto naturalmente como o herdeiro do legado imperial. Não ironicamente, a própria palavra fascismo deriva de feixe, uma antiga arma do Império Romano que representava poder e castigo. Existia ainda um ambicioso projeto de Benito Mussolini, que seria o da Grande Itália. Ela seria uma nação que abrangeria toda a esfera de influência italiana, incluindo as atuais Albânia, Montenegro, parte da Croácia e Bósnia, norte da Tunísia e Líbia e a ilha de Malta. A nação seria praticamente uma sucessora do Império Romano e recuperaria a importância geopolítica perdida no passado. O projeto da Grande Itália seria instaurado após uma eventual vitória do eixo na Segunda Guerra Mundial. Mas o final dessa história foi bem diferente. Mussolini foi linchado até a morte e o projeto foi abandonado. Rômulo Augusto. Após décadas de invasões bárbaras e decadência política e econômica, o Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C., quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destronado. O último César do Ocidente foi um jovem de apenas 15 anos chamado Rômulo Augusto, que reinou pelo curto período de 2 anos. Devido à sua pouca idade e inexperiência, ganhou o apelido depreciativo de Romulus Augustulus, que significa Pequeno Augusto. Ele nunca governou de fato, já que todo o poder ficava nas mãos de regentes e generais, que tentavam conter as invasões bárbaras que vinham de todos os lados. Porém, em 4 de setembro de 476, Rômulo Augusto foi obrigado a abdicar do trono pelo líder bárbaro Odoacro. O Império Romano Ocidental foi dividido entre os vencedores que criaram seus próprios reinos em toda a Europa. Muito pouco se sabe sobre sua vida após isso. Conta-se que o rei Odoacro teve piedade dele por sua juventude e inocência, sendo exilado para a Campânia, onde viveu o resto de sua vida com alguns familiares. Entretanto, o local e data de sua morte é um tema de debate, com ele tendo morrido provavelmente após o ano 511 d.C. Algo curioso de se notar é que o último imperador romano teve em seu nome a junção dos nomes Rômulo, o nome do primeiro rei de Roma, e Augusto, o primeiro imperador. O massacre de Tessalônica. Após o Edito de Milão de 313 d.C., a religião oficial do Império Romano tornou-se o cristianismo. Sendo assim, os antigos costumes pagãos foram proibidos. Entre eles estava o da pederastia, que era praticada pelos soldados gregos desde a época de Esparta. O imperador Teodósio ordenou que qualquer um que fosse flagrado praticando tais atos seria imediatamente morto. Esse caso ocorreu em Salônica, atual Tessalônica, onde um jovem auriga chamado Hiério continuou praticando os atos homossexuais. Com isso, o governador da cidade, Butérico, ordenou que ele fosse preso e executado. Na época, a nova religião sofria com resistência por parte dos gregos, que continuavam adeptos do politeísmo. Sendo assim, uma grande revolta popular aconteceu e resultou na morte de Butérico. O acontecimento enfureceu o imperador Teodósio, que ordenou que várias legiões fossem a Tessalônica e massacrassem a população pagã. Durante vários dias, homens, mulheres e crianças foram brutalmente assassinados pelos soldados romanos das formas mais cruéis possíveis, sendo caracterizado como um verdadeiro genocídio da antiguidade. Não se sabe quantas pessoas morreram durante o ocorrido, mas algumas fontes citam de 300 até 7.000 pessoas. Posteriormente, o imperador Teodósio foi condenado pelo bispo Ambrósio devido à sua crueldade, pedindo perdão e se submetendo à penitência cristã. Como já dito, esse é considerado um dos primeiros genocídios da história, mas sendo caracterizado também como parte da história da Igreja Católica. Heliogábalo. Aquele que foi o imperador romano mais devasso de todos os tempos, com certeza foi Heliogábalo. Entronizado com apenas 14 anos, ele iniciou uma era de tirania e depravação, promovendo orgias em seu palácio e mantendo relações sexuais com pessoas de ambos os sexos. Mas não foi isso que fez Heliogábalo ser odiado pelo povo e a aristocracia romana, mas sim a sua adoração a deuses orientais, promovendo o culto ao deus sírio Heliogábalo, que exigia sacrifícios humanos e massacres em seu nome. Sendo assim, a população romana passou a vê-lo como uma ameaça à cultura e religião local. Sabendo disso, o imperador se casou várias vezes a fim de afrontar a religião romana, sendo uma delas com um homem.
Existe ainda uma polêmica acerca de Heliogábalo, que diz respeito à sua identidade de gênero. No final de 2023, o Museu Britânico começou a chamá-lo pelo feminino, já que fontes antigas indicam que o imperador costumava se vestir como mulher, se prostituir no Palácio Imperial, e alguns documentos afirmam que ele gostava de ser chamado de senhora. Essas afirmações, vistas de um ponto de vista moderno, fazem alguns historiadores o caracterizarem como transexual. Não à toa, quando o museu decidiu chamá-lo assim, uma grande polêmica surgiu acerca da forma de chamá-lo em documentos recentes. No entanto, outros historiadores afirmam que essa conduta afeminada de Heliogábalo apenas fazia parte de sua religião, que promovia orgias homossexuais e envolviam homens vestidos de mulher e vice-versa. Sem contar que, devido à impopularidade do imperador e a posição de passivo ser vista como desonrosa na sociedade romana, é possível que as fontes o referindo no feminino sejam para difamá-lo e não para respeitar sua suposta identidade de gênero. Essa é uma questão que surgiu recentemente, e ainda há muito que ser estudado e nada pode ser afirmado com total exatidão. O Império Romano caiu em 1922. Naturalmente, o fim do Império Romano Ocidental é colocado no ano 476 d.C., logo após a conquista do Império pelos povos bárbaros do norte da Europa. A maioria dos historiadores defendem que esse foi o fim da Roma Antiga, porém, essa visão tem sido cada vez mais contestada, já que muitos impérios continuaram reivindicando o legado romano durante séculos. Com a queda do Império Romano Ocidental, o Império Oriental, que também era conhecido como Império Bizantino, continuou reivindicando a sucessão romana, sendo conquistado em 1453 pelo nascente Império Otomano. Alguns historiadores consideram que essa foi a cartada final da civilização romana, mas algumas visões dão outra versão para esse acontecimento. Paralelamente ao Império Bizantino, existiu durante quase 1000 anos o Sacro Império Romano Germânico, localizado entre as atuais Alemanha, Suíça, Áustria e Itália. Os imperadores reivindicavam a sucessão romana ocidental com base no catolicismo, mantendo instituições e a religião como base. O império caiu em 1806 após a invasão napoleônica. Outro império que reivindicou o legado foi o Império Russo, que logo após a conquista de Bizâncio, os czares da Rússia consideravam-se como sucessores do Império Romano, devido à religião ortodoxa e ao poderio regional do império. Alguns czares até apelidaram o país de Terceira Roma, com a primeira sendo a própria cidade, a segunda Constantinopla e a terceira a Mãe Rússia. Um símbolo disso era a águia bicéfala, símbolo do Império Bizantino Oriental. O Império Russo caiu em 1917, acabando com a existência de um Império Romano cristão. Mas outra nação que também reclamava o legado romano, apesar de não seguirem o cristianismo, foi o Império Otomano. Os turcos otomanos não alegavam ser uma nova Roma, mas reivindicavam-se como sucessores do Império Bizantino, já que seu centro e capital era a cidade de Constantinopla. O Império Romano caiu em 1922, data considerada por alguns como o fim definitivo dos sucessores de Roma. Apesar disso, os fascistas italianos continuaram reivindicando-se como Terceira Roma. O próprio Benito Mussolini afirmou num discurso em 1925 que uma nova era estaria se iniciando para Roma, se referindo ao desejo expansionista do governo fascista. No entanto, os planos nunca foram totalmente concretizados, apesar de até hoje alguns italianos considerarem o país como sucessor da Roma Antiga. O Império Romano e o conflito árabe-israelense. Desde o começo do século XX, o conflito árabe-israelense é uma das questões mais graves do mundo moderno, mas engana-se quem pensa que esse conflito é atual, já que ele vem de séculos e quem nomeou essa discórdia foram os romanos. Explicando melhor, os romanos chamavam a região dos atuais estados da Palestina e Israel de província da Judéia, onde os judeus deveriam pagar impostos ao imperador e muitas vezes o reverenciavam como figura divina, coisa que ia contra a religião e sistema. Devido a isso, uma série de revoltas eclodiram na região, onde judeus tentaram a independência dos romanos por diversas vezes, mas todas sem sucesso. As guerras fizeram a região ser destruída e perder boa parte da produtividade. Com isso, os judeus começaram a partir na chamada diáspora judaica, se espalhando por todo o Mediterrâneo e resto da Europa. Devido a isso, o imperador Adriano nomeou aquela província como Síria-Palestina, em referência aos filisteus, que no Antigo Testamento foram grandes rivais do povo hebreu. Foi assim que vários povos habitaram aquela região até a chegada dos árabes no século VII. Com o passar dos séculos, aquela terra foi sendo naturalizada como a Palestina Árabe, até que no século XIX,
Aos poucos, os judeus começaram a retornar para a região. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, os árabes que já habitavam o território há séculos entraram em conflito com os israelenses, e infelizmente, essa rivalidade chega até os dias de hoje. Esse é apenas um dos aspectos da influência e legado da Roma Antiga, tendo ela semeada a discórdia entre o povo judeu, o abandono do país e a nomeação como Palestina. A morte de Cláudio. Um mistério que atravessou séculos e até hoje é tema de debate é em relação à controversa morte do imperador Cláudio. O debilitado e fraco imperador Cláudio se envolveu em muitas intrigas políticas durante sua vida, mas foi supostamente pelas mãos da sua segunda esposa, Agripina, que ele teve um fim trágico. Segundo o historiador Tácito, a imperatriz teria ordenado que o provador oficial desse cogumelos envenenados, mas vendo que isso não surtiu efeito, ela mandou que o médico imperial colocasse uma pena envenenada em sua garganta para que ele tivesse uma morte aparentemente súbita. Essa versão é a mais aceita, e a sociedade romana da época concordou que ela teria sido a mandante da morte do próprio marido. No entanto, existem outras versões de diferentes fontes que dão outra resposta. O historiador Suetônio afirma que, na verdade, a própria imperatriz serviu um mingau estragado para o imperador que morreu pouco depois, com ela mesma sendo responsável por notificar a guarda pretoriana. Ainda há quem defenda que ele morreu por uma lança jogada enquanto ele assistiu uma peça teatral, mas essa teoria não afirma que Agripina participou da conspiração. De qualquer forma, esse segue sendo um dos maiores mistérios da história, e assim como tantos outros, é capaz de nunca ser desvendado. Legião Perdida. A Nona Legião Hispana foi uma das mais importantes e poderosas do exército imperial, tendo sido liderada por Júlio César durante a expansão de Roma. No entanto, também ficou envolvida em motins e revoltas, principalmente no reinado de Tibério durante o primeiro século. Mas o que faz a legião ser tão importante e enigmática é o fato dela ter desaparecido após o ano 120 d.C. Os soldados que a conformavam e seus comandantes foram praticamente apagados da história e nenhum documento escrito relata o que de fato aconteceu. Para esse acontecimento não faltam teorias que tentam explicar esse sumiço, existindo 4 que se sobressaem. A primeira diz que eles foram exterminados pelos caledônios na atual Escócia por volta do ano 122. Essa é a teoria mais aceita, e sugere que durante o início da construção de um muro no norte da Caledônia, os romanos teriam sido atraídos pelos bárbaros para uma conferência de paz, mas chegando lá, foram brutalmente assassinados pelos nativos. Mas outros historiadores não concordam com essa teoria, já que alguns comandantes continuaram vivos e ativos após o ano 120. Por isso, a teoria afirma que eles foram exterminados durante uma revolta na Judéia. Já outros dizem que pode ter sido na Armênia ou na atual Holanda. Esse é um tema que gera bastante debate e polêmica até hoje, e não existe um consenso sobre o que de fato aconteceu com a Legião Hispana, sendo esse um dos maiores mistérios da antiguidade. Legião Chinesa. No oeste da China, na província de Guangzhou, existe uma pequena cidade chamada Litian, que tem um destaque devido à sua população possuir traços tipicamente europeus, como olhos azuis, cabelos loiros e pele clara. Um estudo genético feito há alguns anos encontrou uma porcentagem de sangue caucasiano em boa parte dos habitantes, existindo a forte hipótese deles serem descendentes de uma legião romana derrotada. A teoria mais aceita diz que no ano 53 a.C., durante a Batalha de Carras contra o Império Parta, uma legião foi capturada e posteriormente libertada no deserto do Gobi. Os soldados sobreviventes teriam se assentado na região e se casado com mulheres nativas, tendo se miscigenado e dado origem ao povo dessa cidade. Documentos chineses antigos também relatam a existência de guerreiros que se organizavam em forma de tartaruga, o que é identificado por alguns como a posição de defesa da legião romana. No entanto, não existem muitos artefatos como espadas, moedas, capas ou qualquer outra coisa que ligue a presença romana por lá. Por isso, essa teoria não é muito considerada. Apesar de existir a presença de DNA caucasiano, é provável que os habitantes dessa cidade sejam descendentes de eslavos ou nórdicos, que eram levados ao Império Parta como escravos e por algum motivo acabaram chegando no oeste da China. Seja como for, é um mistério que talvez no futuro seja desvendado, e logo logo é possível que saibamos mais sobre a origem do povo de Litian. E é isso, pessoal, esse foi o iceberg da Roma Antiga. Espero que tenham gostado, e se esse for o caso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.